Olá, começa agora o programa Perfil. Aqui nós vamos falar além da política, dos projetos, das comissões. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como será que foi a infância? Qual será o hobby? Será que ele gosta de futebol? Torce para a Ponte ou para o Guarani? E tem uma história que ninguém conhece. Então fique ligado porque começa agora o Perfil e o vereador de hoje está no segundo mandato. Nasceu aqui em Campinas em 1978. Já entendi uma coisa. Ele é formado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, tem título de especialista em dependência química pela Unifesp e criou o movimento Sou Feliz Sem Drogas. Agora ficou fácil, né? Nelson Osseri, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Perfil. E campineiro, gosta de futebol? Muito, né? Acho que o futebol é o esporte mais popular do mundo, né? Não tem como não gostar. Minha família toda é envolvida com o futebol, no sentido de torcer para um time, e o time da cidade, o Guarani Futebol Clube. Então a gente sempre viveu o brinco de ouro da princesa, sempre viveu o ambiente futebolístico. E quando a pandemia acabar, todo mundo vacinado, vai voltar a frequentar estádio de futebol? Ou você é aquele que gosta só de escutar pelo rádio, pela televisão? Você acompanha mesmo? Eu gosto dos bastidores, gosto do clima, né? Pré-jogo. Então, voltando tudo à normalidade, com toda certeza eu volto a pertencer às arquibancadas. E você só assiste futebol ou bate a sua bolinha também? Tem esse hobby de jogar futebol? Eu gosto muito de futebol, né? Tanto de assistir, acompanhar o futebol brasileiro, né? O futebol mundial, como também jogar. Só que nos últimos dias aí, nos últimos meses, eu tô bem devagar. E que posição que você gosta de atuar? É mais pro ataque, é defensor? Igual na Câmara, né? Atacante. Gosta de fazer gol e estar lá na frente. Atacar. Você nasceu aqui em Campinas, morou sempre na cidade ou perambulou por aí? Não, nasci em Campinas, sou campineiro, minha família toda é campineira, né? Meus pais moram no mesmo local, na mesma residência há quase 70 anos. Eu tive uma passagem por Ribeirão Preto, onde eu fui cursar a faculdade de Direito, né, a Universidade de Ribeirão Preto, na EPE. Fiquei lá por 7 anos, 5 anos fazendo a faculdade e 2 anos trabalhando no jurídico de um hospital. Sobre a sua infância, você passou em qual bairro aqui na cidade de Campinas, ou você foi circulando? Não, sempre o bairro Cambuí, né? Meus pais sempre moraram lá, né? Então eu tenho todo o carinho e respeito pelo bairro Cambuí, todo o seu crescimento, a sua evolução, de um bairro residencial, hoje um bairro residencial e comercial, muito mais comercial também, os novos prédios, empreendimentos, o que gerou muito emprego, né, também para a população. Então acompanhei tudo isso e tenho um carinho e uma gratidão pelo bairro Cambuí. E você nasceu em 78, então década de 80, começo dos anos 90. Chegou a brincar na rua? Era um Cambuí diferente do que a gente conhece hoje ou não? Totalmente diferente, né? Eu lembro até da ausência de residências ali no Cambuí. Tinham lotes, né, terrenos ainda. Então era normal jogar betes, né, futebol na rua era tranquilo. Hoje você não consegue varrer uma calçada, né, que tem bicicleta, tem patinete, tem tudo. Agora, a rua era liberada, era impressionante. Eu lembro até de um momento onde começou a ter uma circulação maior de automóveis e meu pai, ele colocava alguns galhos secos, né, na entrada da rua e no final da Rua dos Bandeirantes, né? Então essa rua ficava interditada para a molecada da rua poder jogar bola. Que legal. Legal não, né? Que é uma irregularidade absurda, mas naquela época eles prezavam muito mais pelo lazer das crianças, né? As pessoas compreendiam, entendiam toda essa situação. Hoje, se você colocar um galho seco no meio da rua, meu Deus do céu. Né? Passa por cima, atropela a criança e ainda tem vídeo na rede social. Outros tempos, né? Mas você aproveitou bem, então, muito, demais, muito. Futebol na rua, bets, era uma criança que realmente, um jovem, né, uma juventude assim bem ativa e vivendo a juventude raiz, né? Nada de
ficar dentro de casa, ficar Celular. adaptando, condomínio, nada disso. E você estudou em quais colégios aqui em Campinas? Eu estudei em colégio público, né, e estudei também em escolas particulares. Eu passei pelo Pio XII, passei pelo Colégio Integral, né, e passei também pela escola João Lourenço Rodrigues, que também é no Cambuí. E que ponto turístico que você gosta em Campinas? Quando você tem aquele tempo livre ou mesmo na infância, onde que você gostava de ir aqui em Campinas? Tinha um espaço aqui em Campinas que eu frequentava muito, né, principalmente aos finais de semana. Era o Bosque dos Jequitibás. Sempre gostei muito daquele espaço, da área verde, dos próprios animais ali. Era realmente assim um espaço contagiante, né, que motivava, final de semana, passar por lá, fazer uma caminhada. Mas, ultimamente, a gente encontra um bosque totalmente sucateado, então isso entristece. Tem o Parque Taquaral, né, que acho que todo campineiro conhece e frequenta, então o Taquaral também. E eu acho que os bares do Cambuí, né, também são pontos ali que me atraem bastante. Tenho muitos amigos ali, desde garçom até proprietários. E sobre os parques, você tem um filho pequeno que ainda tem meses, mas em breve vai poder curtir e mostrar a cidade para ele também, né? Com certeza, né? O meu filho vai conhecer todos esses pontos de Campinas, não tenha dúvida disso. Né? Os bares mais para frente, mas os parques, com toda certeza. Logo que ele terminar aí de tomar aquelas vacinas, né, dos primeiros meses, sim, aí vamos expor bastante ele nesses pontos de Campinas. Pontos esses são louváveis e privilegiados, né? Não é qualquer cidadão que tem aí uma cidade com um Parque Taquaral, né, com o Bosque do Jequitibás e outros tantos pontos, né? Inclusive na região ali do Ouro Verde, né, tem um parque também muito gostoso. Eu não sei como que está agora nesse momento, mas eu tive o prazer de participar da inauguração e depois da inauguração também alguns dias ali acabei frequentando, até para fiscalizar, aí já estava como vereador, e o parque também apresentava condições de uso. Nelson, como é que foi a sua adolescência, quando você estava terminando o ensino médio, aquela decisão de que profissão que eu vou tomar, você acabou o colégio, já foi direto prestar vestibular para direito ou não? Então, a minha família toda, né, ela é muito cercada por juristas, né? Meu pai, direito, minha mãe, direito, meus tios, os 5 irmãos da minha mãe, todo mundo ali é da área jurídica, meu avô, né, por parte de mãe, então... Você não conseguiu fugir, então? Eu vivi muito ali o jurídico, né, então você acaba pegando gosto. E eu nunca tive a pretensão de advogar, né, eu sempre tive a pretensão de prestar concurso para delegado. E então fui fazer o curso de Direito, que é necessário para você poder prestar o concurso para delegado. Então eu fui fazer a faculdade em Ribeirão Preto, fiquei lá, trabalhei no jurídico de um hospital e prestei em 2004 um concurso para delegado federal, que por sinal foi realizado aqui em Campinas, né, na PUC, e não passei nesse concurso. Só que ao mesmo tempo eu iniciei um trabalho social muito forte na área de prevenção de drogas, junto com o Padre Haroldo, e aquilo começou a tomar corpo e eu acabei entrando para esse caminho, para essa causa, essa missão, e outras coisas que aconteceram também que me motivaram a trabalhar na área social. E aí, consequentemente, eu já estava dentro do sistema todo, fazendo o trabalho, ajudando as pessoas, e ocorreu a criação da Coordenadoria de Prevenção de Drogas, que eu me tornei coordenador, enfim, e aí veio a política. Então, sobre a dependência química agora, que foi que você citou, que é um assunto delicado, mas importante, né, que nós devemos falar. Quando que surgiu o seu interesse por essas políticas públicas, em ajudar os dependentes, em estudar este tema? Na sua adolescência, quando você entrou no direito, você já tinha algum contato ou não? Não, durante a faculdade, né, é natural aquele relacionamento com ambientes regado à bebida alcoólica, uso de drogas ilícitas, né? Não tem como eu ser hipócrita aqui e falar que durante a minha faculdade eu nunca vi um baseado, eu nunca vi uma droga sintética, era o que mais tinha, até porque eu gosto muito de música eletrônica, eu participava de festivais,
e observava muitas pessoas utilizando de drogas sintéticas. Então você começa a querer, conforme o tempo, tomar conhecimento, né, do que é a droga. E aquilo me trouxe uma curiosidade, não de experimentar, de usar, mas de entender o que era aquela substância. E eu comecei a ler muito sobre isso. E eu achei interessante, que é uma loucura. Você lê a droga, você já fica louco. É uma coisa muito forte, muito complexa também, né? Intensa. E aí você começa, né, a querer se especializar, a ter mais conhecimento. E aí ocorreu uma situação que hoje eu falo graças a Deus. Antes eu reclamava, né? Cheguei até desconfiar do meu ser superior. Falei, por que está acontecendo isso dentro da minha casa? Foi um problema com droga, né? Que hoje eu dou graças a Deus de ter ocorrido um problema com droga com um familiar muito próximo. E aquilo fez com que eu me motivasse a entender mais ainda o problema das drogas e tentar ajudar pessoas. E aí teve uma situação muito delicada, que foi uma conversa com o Padre Haroldo, que eu considero meu padrinho, e ele sabe disso, né? Mesmo já tendo partido. E ele falou assim para mim, nunca abandone essa missão, que é muito importante. Você precisa ser o nosso vereador. E eu, na época, nem estava com política na cabeça, né? E aí, toquei a minha vida, fui fazendo o meu trabalho social, criei um movimento chamado Sou Feliz Sem Drogas, que é um nome pejorativo, porque ninguém é feliz sem drogas, né? Até porque droga não é só as drogas que nós comentamos, de álcool, cigarro, cocaína, maconha, crack, êxtase. Existe aí o açúcar, né, que é a pior substância que existe, que gera dependência também, a própria cafeína, que a gente tem que tomar cuidado. Também existem dados, eu lembro até 2010, quando eu estudei a questão da cafeína, 6 pessoas tinham falecido no mundo devido à overdose de café, cafeína do café. Aí você começa a entender que um energético tem cafeína, que um refrigerante tem cafeína, que um chocolate tem cafeína. Então, existem casos e mais casos, e pessoas que sofrem o desconforto também da falta do café no organismo, até dor de cabeça, até mudança de humor. Então eu comecei a me aprimorar nisso, né, e comecei a ver que tinha um campo muito grande. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a entrar nas escolas para conscientizar os jovens, explicar as drogas sempre de uma forma educativa, falando de todas as drogas como um todo, né, até trazendo um pouco de humor na palestra, porque a gente sabe que falar de droga não é fácil, né, e também ouvir sobre drogas não é fácil, que qualquer pessoa pode desenvolver a dependência. E a partir do momento que eu entrei nas escolas e entrei nas entidades sociais, com quem eu tenho um contato muito forte, um vínculo muito forte, aconteceu das pessoas começarem a me olhar como referência. Você falava, pô, se ele teve problema na casa dele, na família dele, por que eu não vou pedir ajuda para ele? E eu deixava claro isso, que ninguém precisava levantar a mão para pedir ajuda. Bastava entrar em contato comigo. Só que aí começou a ficar uma coisa assim, impossível de controlar, de responder a todos. E aí fui respondendo, né, de conta a gota. Por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha. Mas você trabalhava sozinho nessa época ou você tinha uma equipe? Eu tinha voluntários, 23 voluntários, assistente social, dependente químico que estava em recuperação, dependente químico que já tinha terminado o tratamento. Então, dentista, advogado, simpatizantes da causa. Já tinha virado um projeto grande já, que você nem imaginava. Exatamente, eu já estava atendendo o Estado de Minas Gerais, o Instituto Federal. Aí depois eu fui fazer um trabalho em Tocantins, Maranhão. Nossa. A coisa tomou uma proporção muito grande porque eu entrava na escola, que é onde você encontra o jovem e o adulto. Então ali virou uma ferramenta de ajuda. As pessoas falavam, pô, ele faz uma palestra de 1 hora aqui, agora eu tenho o contato dele, eu posso ligar e a gente faz o encaminhamento para o tratamento, oferecer a psicólogo, oferecer assistente social. A própria comunidade terapêutica encaminhava para o Instituto do Padre Haroldo e para outros amigos que têm comunidade terapêutica, clínica de recuperação. A maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar um tratamento que é caro, né? R$5.000 hoje por mês, R$4.000. Então começou a se tornar uma ferramenta de ajuda. Tudo que o poder público não oferecia, eu estava oferecendo. E oferecendo ainda com um padrão particular. Então as coisas começaram a dar certo, uma movimentação muito grande, é muito gratificante, porque você começa a encontrar as pessoas na rua. Eu lembro até uma situação que eu estava andando na 3 de Maio,
e um menino me parou para agradecer que eu tinha ajudado o pai dele, que hoje ele tinha pai, ele falou, eu vivi 10 anos sem pai, né? Não era meu pai aquela pessoa, e a partir da palestra que eu fiz para os pais nas escolas, numa reunião de pais, aquele pai pediu ajuda e se recuperou. E o menino veio me agradecer, o filho dele, eu nem sabia quem era. Saí feliz da vida, chorando, porque você realmente toca, e você vê que o seu trabalho de formiguinha está dando resultado. Só que é uma diferença muito grande, você trabalhar com voluntários, a trabalhar sem política, né? E na hora que você começa a trabalhar a política, você começa a entender o tanto que dá para você ajudar, como as coisas, né, triplicam, você ajuda muito mais pessoas. Eu, sem o mandato de vereador, eu atendo 200 pessoas por mês. Eu, com mandato de vereador, eu chego a 1.000 pessoas mês. É algo assim fora do normal. Meu gabinete, por exemplo, 90% dos atendimentos ali é alguém pedindo ajuda para ajudar alguém, um pai, um familiar, um relacionamento mesmo, né? Um marido, uma esposa. Mas o que a sua família pensou quando você se filiou a um partido político? Você falou, vou me candidatar a vereador. Eu sempre fui contra partido e continuo sendo, né? Partido, para mim, eu costumo dizer que se fosse bom, chamaria inteiro, né? Partido já vem dividido. E nenhum partido hoje segue sua ideologia. Então, quando eu falei em me candidatar, porque eu precisava da política para ajudar mais pessoas, eu tive o apoio da minha família. E eu gosto de sair de casa com apoio. E também sair candidato com uma bandeira. Eu não sair candidato por sair. Ah, vou sair candidato porque eu estou desempregado. Eu vou sair candidato porque eu conheço o dono da padaria e o dono do açougue. Não. Eu saí candidato de Campinas, para Campinas, né? Eu nasci aqui. Eu não posso ser vereador de bairro, vereador de quarteirão. Eu tenho que ser vereador da cidade. Então, o meu propósito sempre foi esse. E potencializado com uma bandeira, com uma missão de vida, que é o trabalho de prevenção de drogas. Foi quando eu declarei isso para a família apoiou. Partido sempre foi uma coisa que você precisa se filiar, porque a lei exige isso. Eu sou totalmente a favor da candidatura avulsa. Acho que você tem que honrar seu nome, você tem que honrar o seu CPF, e não criar um CNPJ para você sair candidato. Eu vou honrar CNPJ, né? É minha cara que está no santinho, é meu nome que está no santinho. Se eu tomar multa, não é partido que vai pagar. Eu que tenho que me desdobrar, me virar, né? Contador, jurídico, sou eu que tenho que pagar, né? Não tem essa de partido resolver isso. Partido não resolve nada. E aí sai candidato, né? Com esse foco, ganhar a eleição para poder ajudar essa frente que é a minha missão. É o que eu falo, eu aqui na Câmara Municipal eu atendo tudo. Vem problema no BRT, vem problema na saúde, vem problema na educação, na merenda, poda de árvore, vem tudo, a gente vai atendendo. Lógico, eu sou vereador da cidade e atendo tudo. Região do Campo Grande, região do Ouro Verde, Campo Belo. Mas o nosso foco é os trabalhos na área de prevenção. É conscientizar as pessoas, principalmente o jovem, né, informar que quanto mais tarde ele usar, mais chance também de se tornar um dependente químico. Que aí é uma questão aí de doença, saúde pública, e o poder público ainda não está preparado. Nelson, nós já estamos encerrando o perfil, só que nós temos um quadro agora. O que ninguém sabe, uma história, uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na sua vida que quem está nos assistindo não tem a menor noção, mas que é verdade. Acho que nesse ponto aí eu vou levar pro lado do meu trabalho, né? Tiveram inúmeras situações, mas uma que no meu trabalho me motivou a entrar para a política, tá? Além de tudo que eu já mencionei aqui, eu recebi muitos nãos, né, dos políticos. E na época eu não era candidato, não era nada, né? Eu simplesmente trabalhava na área de prevenção de drogas. E eu lembro que eu procurei por um vereador, por um político, e ele disse assim: drogado não dá voto, eles não têm nem título de eleitor. Aí eu peguei e falei, tudo bem, né? O dia que você tiver um problema com seu filho, um problema na sua família, talvez o senhor mude o discurso. Logo que eu tive um problema com droga na minha casa, né, a gente entra num desespero, né? Com familiar, você fica desesperado. Então eu fiz um acordo, vamos colocar assim, com Deus, que é o meu ser superior, em quem eu acredito e é a minha religião, né? Eu falei, olha, se o senhor me ajudar a resolver isso, beleza.
eu prometo que eu vou ajudar as pessoas referente a problema com droga. Agora, se o senhor não me ajudar, que se dane também, eu não estou nem aí para nada. Porque você tem dois caminhos, ou você se revolta ou você vai ajudar, né? É o que acontece hoje com uma família que tem problema com droga. Normalmente você tem uma família de 5 pessoas, um está contaminado, mais 2 se contaminam. Ou por revolta, ou por não aceitar, ou por não saber lidar. Então eu peguei, fiz essa promessa, fiz esse acordo e deu dessa pessoa se recuperar, e essa pessoa hoje para mim é a melhor pessoa do mundo. Enfim, eu tive que cumprir, né? E normalmente depois que a gente resolve as coisas, né, você já começa a desleixar, igual o problema na coluna. O cara fala, senta, encolhe o abdômen, né, contrai o abdômen, senta reto, deita assim, põe o travesseiro embaixo. Não, melhorou, bem, você já está soltado lá no sofá e tchau e benção, né? Deita na cadeira, fica tudo de qualquer jeito. E eu não esqueci isso, eu falei, eu tenho que cumprir. Foi quando surgiu as palestras. Mas o que me marcou foi esse político falar que não precisava de ajuda, que foi aí que eu saí candidato e ganhei a eleição. E na hora que eu ganhei a eleição, na verdade eu não ganhei essa eleição, eu fiquei como primeiro suplente. Né? Aí na outra eu ganhei a eleição. E na hora que eu ganhei, ele perdeu. O político que falou para mim que drogado não dá voto, né? Que não é nem esse o termo que deveria usar, né? O dependente químico não dá voto. E eu peguei e falei, né? O dependente químico dá voto, sim. Porque se ele não vota, a família dele toda vota. Né? E o mais importante não é o voto, o importante é você ajudar. Porque palavras, né? Eu costumo dizer que o vento leva e atitudes ficam. Então, uma vida que você consiga salvar, que você consiga ajudar, resgatar, né, é mais pessoas acreditando no seu potencial, acreditando no seu trabalho, né, colocando você como referência. Então, esse é um fato triste, mas ao mesmo tempo um fato que me motivou, me deu gás, e hoje eu estou aí como vereador da cidade de Campinas. E para a gente encerrar, último quadro aqui no Perfil. Eu vou citando aqui e você vai me dizendo o que você gosta mais. Seu livro preferido? Eu gosto mais do gênero policial, né? Tem um livro que eu estou lendo que é O Primeiro Sequestro. Não lembro o nome do autor, né? Já gosto de pegar e começar a ler, também não fico avaliando o livro pela capa. Tá. É mais por indicação de amigos. Esse é o livro que eu estou lendo. Melhor filme que você já assistiu? Homens de Honra. Homens de Honra eu já assisti umas 11 vezes. Um lugar para curtir uma viagem. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde que você iria? Praia. Praia no Brasil. Tipo de música favorita. Entrou lá no seu carro, ligou o rádio, o que vai estar tocando? Ou vai estar na CBN, ou vai estar na Educativa, ou vai estar na Band, na Educadora, ou vai estar na 105.1, ou vai estar música eletrônica, ou sertanejo. Legal. Quando eu estou com a esposa, tá. Aí é sertanejo. Sua comida preferida. Tem um chefe, pode cozinhar qualquer prato para você. O que você vai pedir para ele? Eu sou bem tranquilo em relação à alimentação, né? Só não gosto da comida da minha esposa, que não tem tempero. Mas eu gosto do arroz e feijão, né? Gosto do arroz e feijão, gosto do ovo frito, gosto de farofa com vinagrete, né? Churrasco. Você vai tomar bronca da sua esposa quando você chegar ela em sabe casa, disso, né? Isso já tá mais aqui. E para encerrar, um sonho? Sonho? Acho que uma Campinas mais justa. Eu não vou falar aqui sem corrupção, porque eu acho impossível, mas com menos corrupção, com as pessoas sendo atendidas de forma digna no serviço público. Eu falo isso com propriedade porque eu visito os espaços públicos, posto de saúde, hospital, mesmo em pandemia, boto a cara lá. Tem muita gente que fala, não, mas você está correndo risco. Não está correndo risco nenhum, né? Eu acho que como homem público, votado, eleito pelo povo, eu não tenho que ficar medindo nada. Eu tenho que cumprir o meu trabalho, eles estão pagando meu salário, né? Então, eu acho que o serviço público mais justo é muito importante e é um sonho. É ver o serviço público funcionando, transporte público, segurança pública. Nelson, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. Tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou deste outro lado, né? Você que
sempre participa das reuniões, das comissões e agora conhecendo um pouquinho sobre a sua vida. Então já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar. Aguardo essa próxima oportunidade, agradeço toda a atenção, né? Esse momento eu acho muito importante as pessoas avaliarem, saberem como surgiu, né? Todas essas histórias, né? A raiz de tudo isso, isso é muito importante, porque além da política, além do político, nós somos um cidadão, né? Comum, que pagamos impostos também. Nelson Ossri aqui no Perfil, muito obrigado a você que nos acompanhou e até uma próxima oportunidade. Tchau!